Olá pessoal, estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast Fale Mais Sobre Isso, aqui com o Farley. Desta vez estamos com o nosso convidado, o Dr. Vitor Palomo, que é psiquiatra formado pela Unifesp, analista junguiano, membro da SBPA e da IAAP, mestre em letras pela USP, com dissertação sobre saudade e poesia modernista, doutor em letras pela USP, com a tese sobre carnaval e poesia modernista. Para mim é uma alegria muito grande, inicialmente, estar aqui com o Vitor, que é uma pessoa que eu admiro e que gosto muito, um grande amigo. E eu queria passar a palavra para o Farley, para a gente começar aqui os trabalhos de hoje. Olá, olá Arley, Vitor, como está? Espero tudo bem. Muito feliz de ter aceito o nosso convite. Então eu já vou começar fazendo a nossa provocação de sempre, né? Que nós tomamos como mote da nossa temporada a ideia de Goethe de transformar a vida em uma obra de arte. Então, como o nosso tema hoje é vida, poesia e arte, eu lhe perguntaria: é realmente possível transformar a vida numa obra de arte? O que é que você me diz? Primeiro, eu quero agradecer a vocês, Arley e Farley, pelo convite, dizer que eu estou muito agradecido por essa oportunidade. Eu acho que é possível justamente porque a função precípua da arte é desautomatizar a percepção ordinária do mundo e das coisas do mundo. A arte, o objeto artístico, ele tem esse caráter luminoso que nos faz imaginar, nos faz fabular. E a fabulação, a imaginação, é que nos confere a possibilidade de escapar de um registro engessado, narcísico com a gente mesmo. Então, eu tenho a impressão de que a gente pode transformar a vida numa obra de arte se nos dermos o direito à fabulação, que eu acho que é um direito simultaneamente político e humano, ou seja, no sentido de que imaginar é a possibilidade de viver e ver o mundo com as suas dores, com as suas alegrias, com as suas incongruências, com aquilo que escapa à percepção ordinária das coisas. Falando em obra de arte, eu não me sinto autorizado aqui a falar da obra de arte no sentido amplo. Eu prefiro restringir a uma expressão da arte, que é a literatura, especificamente a poesia, não é? Dentro da arte literária, a gente poderia pensar que a arte literária se divide, grosso modo, em três grandes gêneros, não é? O gênero épico, o gênero dramático e o gênero lírico. Isso, o épico tem sempre um herói que conta uma história, não é? De onde vem a poesia épica, em que tem um herói que tem uma narração em terceira pessoa, em que se conta uma história de um feito heróico, de algo que aconteceu e houve uma série de tarefas, e essas tarefas fizeram com que esse herói faz com que esse herói se transforme ao longo do processo. O gênero dramático, do gênero épico, veio o que hoje nós entendemos como romance, o conto, todas as narrativas em prosa, não é? A crônica, o romance, o conto, né? Em que há um narrador que conta uma história. O gênero dramático, no sentido clássico, prescinde do narrador. Então, são duas ou mais vozes que dialogam, não é? De onde vieram os textos teatrais, não é? De onde vieram as tragédias e as comédias, como poemas dramáticos, em que as vozes dialogam sem necessariamente, embora possa haver, mas sem necessariamente a presença de um narrador. E o gênero lírico, não é? Que é o que a gente entende hoje como quando a gente fala, eu gosto de ler poesia,
não é? O gênero lírico, ele vem justamente da possibilidade da expressão de uma alma, né? Da expressão de uma subjetividade, de uma pessoalidade. É uma pessoalidade que se expressa como voz lírica, uma pessoalidade que se expressa no poema. E se nós voltarmos à poética clássica do Aristóteles, ele vai dizer justamente que o que difere a poesia da história é que a história tende a eleger marcos, rastros ao longo do tempo e, consoante o primeiro grande narrador histórico, que foi Heródoto, a, a história tenta contar o que aconteceu, não é? Contar os fatos como eles aconteceram, não é? Ou seja, uma tentativa de registrar o tempo e as idiosincrasias do tempo da maneira e os fatos do tempo da maneira mais objetiva possível. Claro que nós entendemos hoje em dia que é uma subjetividade que conta a história, que daí que vem a questão das nuances da historiografia. Mas em tese, num primeiro momento, né, se pensava a história para Aristóteles como uma tentativa de objetificar a percepção do mundo e das coisas do mundo. Enquanto que a poesia não se importava em contar as coisas como aconteceram, mas como elas teriam acontecido. Ora, se a gente vai contar as coisas como elas teriam acontecido, se instaura uma lacuna entre o empírico e o imaginado, de onde vem a possibilidade de fabulação, que é esse escape ao que eu falava como uma coincidência engessada consigo mesmo, que nos faz escapar de um registro mais narcísico para um registro de outramento, um registro de alteridade, de olhar para o mundo a partir de lentes que nos fazem brincar com as coisas do mundo, que nos faz ver o mundo como de uma maneira mais leve, ou mais dolorida, ou mais alegre, ou mais triste, ou mais inspiradora, mas que nos faz fruir a experiência da vida como diria o James Hillman, um autor junguiano, a partir de uma janela, não é? Que nos abre para a diferença, que nos abre para esse registro de alteridade, não é? De outramento. Muitos poetas estiveram atentos a essa visão do poema como simultaneamente forma de conhecimento, salvação, abandono, poder. O poema, a atividade poética como uma atividade revolucionária, que é simultaneamente um registro do acaso e do cálculo, ou seja, é aquilo que vem por inspiração, mas também implica numa forma, né? Uma articulação entre forma e conteúdo e que implica uma verossimilhança, não é? Ou seja, que aquilo que o poema fale seja verossímil, ou seja, que tenha ressonância no leitor numa psique, numa alma que leia ou que ouça aquele poema, né? Então, ele implica numa articulação sagaz, artística, de forma e conteúdo que faça com que aquele que ouça o poema ou aquele que leia o poema sinta como uma grande caixa de ressonância o impacto da articulação entre palavra e imagem que é próprio da lírica, né? Que é justamente esse lusco-fusco, não é? Entre palavra e imagem que constitui a lírica, não é? Então, uh, uh, o poema ele é filho do acaso e do cálculo, justamente porque é algo que vem, né, por inspiração ou pela percepção não ordinária do mundo e das
e das coisas do mundo, essa ideia de uma ânima mundi, quer dizer, a gente percebe um mundo, é a percepção de um mundo animado, não é? Então, mas essa percepção do mundo animado é, é, não pode prescindir de uma forma que variou ao longo da história literária, não é? Mas tem que haver uma forma que comunique ou que gere um impacto naquele que percebe a obra de arte. Por isso que a obra de arte pode transformar a vida, não é, Farley e Arley? Nesse sentido. Então, quer dizer, ao perceber, ao entrar em contato com a obra de arte literária, fundamentalmente no poema, essa articulação entre palavra e imagem promove uma desautomatização da percepção ordinária das coisas, Uma, justamente uma porque desliteralização, Vitor? uma desliteralização, mas porque o prosaico, a palavra no seu registro prosaico, no seu registro ordinário, digamos, no seu registro apressado, a palavra não impacta um pensamento do coração. Então, tanto o pensamento racional quanto o pensamento do coração são formas de conhecimento, e um não é melhor do que o outro. Apenas a obra de arte ela acontece quando a gente, nesse trânsito, nessa lacuna, nesse espaço entre o racional e o imaginado. Mas e o que é mais interessante é que nesse espaço entre o racional e o imaginado haja um produto imaginado e que tenha verossimilhança, ou seja, que traga a mim uma forma de imprima naquele que lê ou naquele que entra em contato com a obra de arte, em todas as suas possíveis expressões semióticas, promova algo verossímil ali, algo que impacta o psiquismo e nos faz transcender a algo que já estava conhecido. Ou seja, a obra de arte nos faz caminhar do conhecido àquilo que é desconhecido, justamente por uma desautomatização, como você disse, uma desliteralização daquilo que é conhecido. Então, citando aqui um pensador francês, um filósofo francês que eu gosto muito, o Georges Didier Habermas, ele diz: nós nos buscamos quando adentramos pelo que nos olha no que vemos. Nós nos buscamos quando adentramos pelo que nos olha no que vemos. Ou seja, quando há algo luminoso, como diria o Rudolf Otto, autor caro ao Jung, não é? Quando há algo que as imagens do mundo têm um caráter luminoso e essas imagens nos olham, elas nos causam um estranhamento, uma fascinação, um encantamento, um medo, um horror, uma repulsa, mas essas imagens nos retiram de um registro ordinário, elas nos causam um impacto que nos faz que é o próprio registro luminoso, tem um numen, tem algo a mais ali que nos desperta, no mínimo, curiosidade. Ou seja, aquilo que vemos nos olha e faz com que falemos de nós mesmos, das nossas relações, dos nossos amores, das nossas tristezas, das nossos ganhos, das nossas perdas, da nossa humanidade de forma poética. Então, eu acho que assim a obra de arte pode, a transformação que a obra de arte pode gerar na vida é a partir dessas primeiras premissas que eu estou aqui tentando delinear de uma forma muito livre e tentando sumarizar algo que é a própria graça da vida. Eu tenho a impressão de que a vida só tem graça se for possível imaginada para além da literalidade, para além da convencionalidade. Não é verdade? Quer dizer, se pudermos fantasiar, essa é a grande contribuição
de perceber o mundo a partir das suas imagens e do que nos olha nas imagens que vemos, Vitor, literalmente, ou das imagens psicológicas, no sentido das imagens, daquilo que imaginamos. Pois não, Arlen? assim, me veio um pensamento aqui quando você leu isso, o que nos olha quando nos vemos, né? Eu acho que o impacto surge quando a gente percebe os olhos naquilo que vemos, não é isso? Assim? Não, é o que nos olha no que vemos. Isso, no que vemos, né? Agora a gente tem que ter a percepção, o momento que a gente tem a percepção daquilo que nos olha quando vemos, né? Isso é um impacto, né? Que já gera impacto. É quando Oi? é aquilo do que. Desculpa, não é quando. É aquilo que nos olha no que vemos. Ou Sim. seja, nós buscamos, ou seja, o processo de individuação, o processo de procura por nós mesmos, se dá a partir de uma consciência sobre o que nos olha no que vemos. Percebe, Arley? Não é quando, é no. É Não, essa a diferença. é isso, É não, aquilo mas que é na imagem, não é? é porque a questão que eu me fiz aqui é exatamente se a poesia é um portal para que isso aconteça. Ou seja, é um caminho que facilita isso que você acabou de falar, da gente perceber aquilo que nos olha quando vê, porque é no momento que a gente entra em contato com a poesia, entende? A minha questão? Claro, eu acho, porque é, nesse sentido, Ale, eu acho que é exatamente isso, porque é, só parando aqui um pouquinho, pode cortar esse pedacinho, faz de novo a pergunta para mim, por favor, a gente corta esse pedacinho, faz de novo essa pergunta, Arley, acho que eu Peraí. perdi um pouco o que você falou. Não, Vitor, ainda em cima dessa citação que você trouxe, desse filósofo francês, de que é aquilo que nos olha quando vemos. O que vemos? No que vemos. Né? Mas isso a gente tem que ter a percepção do momento. Né? A gente não está automaticamente vivendo isso o tempo todo. Ou seja, a minha questão é a poesia, ela pode ser um potencializador disso a partir do momento quando a gente entra em contato com a poesia, da gente perceber o mundo que nos olha. Perfeitamente, porque o tempo poético é exatamente, como diria o poeta Otávio Paz, uma consagração do instante, não é? Ou seja, a ambição do poema é a ambição do presente eterno. Condição muito difícil ou muito distante do sujeito da modernidade. Justamente porque, não é, Arley, nós somos, digamos, impelidos na nossa experiência cotidiana ou imperativamente a um deslocamento da imaginação ao tempo pretérito, e quando isso é imperativo, nós vemos o passado como perda, ou como falta, ou como ausência, e, e quando se instaura, digamos, as grandes dores melancólicas, ou a nossa imaginação é compelida imperativamente para o futuro, e ficamos esperando agonicamente algo que virá, quando se instaura a clínica das ansiedades. Eu acho que a grande mágica, vamos dizer assim, do poema, o grande convite da fruição poética, literalmente do poema, ou a fruição poética da vida, é estarmos no tempo aqui, agora. É a consagração do instante. Como diria Gilberto Gil, o melhor lugar do mundo é aqui e agora, não é? Então, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Essa é a ideia
do impossível verossímil, né? Do impossível que se torna verdade pela consagração do instante que nos faz imaginar. Não, e não é uma negação da história, é a história materializada na percepção do instante. Por isso, como diria o Otávio Paz, o poema, para ele, é um tempo arquetípico que se encarna numa experiência concreta do povo ou de uma subjetividade. Ou seja, é algo que está dado enquanto possibilidade da experiência humana e que se encarna numa experiência do instante. Por isso que essa experiência pode ser transformadora e luminosa, porque podemos atentar para o que nos olha no que vemos. Ah, coisa bela. Vitor, até puxando um pouco também o que o Arley já colocou, mas indo um pouco para a clínica, que foi algo que você já falou, assim, essa coisa do lusco-fusco, né? Que para mim parece ser a própria possibilidade da gente estar na clínica, porque é o que nos possibilita, portanto, desliteralizando a coisa, narrar nossa história de outra forma, narrar a partir de outra perspectiva, de outra imagem, ou como o Hillman gosta de dizer, narrar a nossa história a partir de outra ficção arquetípica. E aí, indo para essa questão clínica, eu lhe perguntaria assim, o quanto também é papel da clínica desenvolver uma certa sensibilidade para isso, para a gente ver, como você colocou assim, nos ver naquilo que nos olha. Né? O quanto há uma necessidade de desenvolvimento de uma certa sensibilidade do sujeito para essas possibilidades. Que assim, que desliteralizar não seria só ler a poesia ou somente falar de fantasia ou de fabulação, mas o encontro de uma nova postura ética frente à vida. Você acha que é por aí? Eu acho, no sentido de que eu tenho a impressão de que o lugar do analista é um lugar psicopoético, né? O pacto analítico, o pacto clínico, ele se dá quando permitimos que se estabeleça uma experiência psicopoética no contexto terapêutico, não é? E isso é profundamente junguiano, não é, Farley? Profundamente. É, eu, por exemplo, quando a gente procura o glossário dos tipos psicológicos, Jung vai entrar claramente nessa ideia da imagem, ou como você próprio disse aí, né, nessa mudança da nossa da ficção arquetípica. Ele vai entrar diretamente na imagem para dizer que, quando ele fala da imagem, ele não se refere a uma reprodução psíquica de algo exterior, não é? Mas, sobretudo, a algo que provém do uso da linguagem poética. Então, quer dizer, na clínica, quando ele nos convida ao trabalho com a imagem, ele nos convida a uma visão, não é, Arley? Quer dizer, aquilo que nos olha no que vemos, né? A uma visão que provém do uso da linguagem poética. Então, ou seja, a imagem de fantasia que se relaciona com a percepção dos objetos ou do mundo, das imagens externas, mas também daquilo que vem da atividade da fantasia, que é uma atividade arquetípica, que pode chegar à consciência, diz Jung, como uma espécie de visão ou alucinação, não é? Mas não teria o caráter patológico da alucinação. Antes, seria uma ideia, aquilo que chega ao psiquismo como uma situação psíquica total, ou seja, seria a ideia de que a psique é inerentemente imaginativa. Então, esse convite que o Jung nos faz, ou James Hillman, de escaparmos das obviedades e entendermos o contexto clínico como um contexto psicopoético, é que só é possível
um trabalho analítico a partir dessa função poética metafórica, a partir da possibilidade do como se, ou da transposição de sentidos, própria a poiesis, própria a poesia, não é? A própria, que é o sentido, a definição de metáfora, não é? A possibilidade de transpor sentidos, não é? Que justamente nos causa que nos convida ao luminoso. É justamente essa surpresa, né, de transposição de sentidos que nos faz imaginar as coisas de outra maneira, não é? Fala. Então, essa ideia do James Hillman, quer dizer, que eu acho muito bonita, quer dizer, nos convidarmos para uma diferente ficção arquetípica sobre nós mesmos, não é nada mais do que isso. Isso já está no Jung, de alguma maneira, aliás, de muitas maneiras, que essa questão provém do uso da linguagem poética na clínica, partindo do pressuposto de que a atividade básica do psiquismo é a atividade psicopoética. De certa forma, me parece, Vitor, que a própria pontuação do analista o faz assumir esse lugar do qual você nos falou. Porque na hora que você pontua algo, na hora que você desloca um pouco aquilo que está sendo dito, você no final das contas mostra que aquilo que foi dito pode ser percebido ou entendido de outra forma. Então, assim, existe mais de um significado. Isso nada mais é do que a metaforização. Fugir do significado único, da literalização, e encontrar outras possibilidades. Né? Exatamente, até porque nós não somos a percepção unívoca da realidade vivida é a definição de neurose, não é? Não é? A unilateralidade da consciência, como Jung falava, nada mais é do que a percepção de determinados eventos da vida engessados numa percepção unívoca. Digamos, a força e a potência da metáfora ou da transposição de sentidos é podermos imaginar o vivido e aquilo que incomoda, o que dói, ou que é conflitivo, ou até nossas alegrias, nossas conquistas, a partir de muitas outras perspectivas, né? Eu acho que é essa possibilidade de muitos olhares sobre um mesmo evento que é a grande contribuição da compreensão da psique e da atividade psicoterapêutica a partir de uma perspectiva psicopoética. Pois é. Eu acho que tem um texto que colabora muito com essa perspectiva, que é, por exemplo, o poema Autopsicografia, do Fernando Pessoa, não é? Em que ele vai dizer, eu vou ler o poema porque eu acho que é muito bonito, e ele nos tem imagens que eu acho que colaboram muito com esse caminho que nós estamos seguindo aqui, que é Autopsicografia, é do Cancioneiro, né, do Fernando Pessoa, ortônimo, perdão, corta esse pedacinho, por favor. Autopsicografia, um poema do Fernando Pessoa ortônimo, ou seja, do Fernando Pessoa ele mesmo. O poema diz: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda gira, a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Eu creio que aqui, né, nesse poema de 3 estrofes, né, são o Pessoa, ele vai diretamente a esse ponto, não é? Ou seja,
poeta é um fingidor. E aqui o fingir não tem um sentido pejorativo nem negativo. Antes, a possibilidade, ele imita a realidade. É a possibilidade da mimese, né? De mimetizar aquilo que acontece, ou seja, de imaginar o que aconteceu e não reproduzir literalmente o que aconteceu, mas produzir algo para além da obviedade e da literalidade, não é? Por isso que ele é um fingidor e até chega a fingir a dor para criar o material artístico, ou seja, chega a fingir que é dor a dor que ele sente, não é? Ou seja, a máscara poética permite ou nos faz adentrar nesse teatro livremente imaginativo, que, que é, na minha opinião, fulcral a compreensão do que é artístico, não é? E ele continua, quer dizer, os que leem o que escreve, ou seja, o leitor também é um autor, ou seja, os que leem o que escreve, o que o poeta escreve, então ele está entendendo o leitor como também um autor. O leitor, assim como o poeta imaginou, o leitor, ao ler, também imagina, não é? Na dor lida, né? Sentem bem, não as dores que o poeta teve, mas só a que eles, os leitores, não têm. Ou seja, psique é fantasia, como quer Jung, ou como quer James Hillman, pensando a questão da psicopoética, não é? A psique é fantasia, é imaginação. Quer dizer, mesmo o leitor, ele vai também, aspas, inventar dores ou se conectar com dores que ele não tem, né? É isso que o poema está dizendo aqui. Então, e assim como gira nas caras de rodas, gira a entreter a razão, né? Um pensamento da razão, esse comboio de corda que se chama coração, o pensamento do coração. Há no poema, aquilo que eu falava no começo, há um diálogo profícuo, fértil, entre o pensamento da razão e o pensamento do coração. São duas possibilidades arquetípicas que põem em diálogo muito próximo e fértil forma e conteúdo, pensamento da razão, pensamento do coração. Muito bom, Vitor. Eu já ia lhe convidar, já que você falou do Otávio Paz, da consagração do momento, eu acho que a gente devia fazer algumas consagrações de momentos aqui, trazendo a poesia para cá, para a nossa conversa. Mas como você já trouxe o Fernando Pessoa, eu sei que você é um estudioso de Fernando Pessoa, eu queria que você falasse um pouquinho de Fernando Pessoa, porque ele criou vidas, né? Ele trouxe personagens e viveu personagens e nos trouxe e nos mostrou esses personagens em poesia, né? Eu acho que isso cai bem ao que a gente está falando aqui hoje. Exatamente, Charlie. Exatamente. Eu acho que você foi muito sagaz aí em puxar o Fernando Pessoa nesse momento aí como um poeta todo esse conjunto aqui de impressões e de considerações que nós estamos fazendo, a arte poética do Fernando Pessoa cabe perfeitamente, porque o Pessoa, um poeta nascido em 1888 e 1935, ele é, ele é exatamente esse poeta livremente imaginativo, não é? E que cria, por meio do processo psicopoético, ou seja, pela a imaginação levada às últimas consequências, ele cria um arquipélago de identidades literárias. Então existe o Fernando Pessoa ele mesmo, o Fernando Pessoa ortônimo, autor da autopsicografia, que nós acabamos de ler e comentar,
mas há também o Fernando Pessoa, há também os outros poetas que ele criou, ou seja, os heterônimos, que não são pseudônimos. No pseudônimo, a identidade civil do poeta continua viva. Ele apenas se esconde numa máscara, ou seja, uma pseudonimia, não é? Quando a gente pensa no fenômeno heteronímico, é a própria possibilidade de multiplicação do eu em um conjunto de identidades literárias. Algumas mais bem acabadas, no sentido de que tem toda uma personalidade mais bem criada pelo poeta, e outros não, mas o Pessoa chegou a criar mais de 100 heterônimos, cujos principais são Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis e o semi-heterônimo Bernardo Soares, que é o autor do livro do Desassossego. E essa duplicação de eus levada ao paroxismo é a própria ilustração daquilo que nós poderíamos chamar de psique politeísta. Ou seja, é como se ele desse vida a uma psique complexa, não é? A múltiplos complexos que ganham vida a partir da sua específica ou a partir de muitos estilos literários. Quer dizer, ele cria poetas estilisticamente distintos. Vou repetir porque passou esse pedacinho, passou um helicóptero aqui, pode estar um barulho aí. Tá. Ele cria poetas estilisticamente distintos. Ou seja, é como se, pensando na ideia de uma psique complexa, de uma psique politeísta, com múltiplos múltiplos núcleos psíquicos de fantasias, não é isso que são os deuses, que são os complexos, núcleos psíquicos de fantasia. Ele leva isso às últimas consequências, criando 3 grandes poetas, que são, repetindo, o Alberto Caeiro, o Álvaro de Campos e o Ricardo Reis, que têm personalidades literárias distintas, não é? Então, Pessoa tem é um poeta justamente da multiplicação dos eus numa busca por si próprio, e aí ele consegue perceber que essa busca ela leva justamente a compreender a multiplicidade do psiquismo, as infinitas possibilidades de ser ele mesmo. Porque no fenômeno heteronímico, esses poetas são interdependentes, estilisticamente autônomos. Eles criam poemas estilisticamente muito diferentes. Eles são críticos uns dos outros, de forma a explodir, né, a noção de biografia dentro de uma maneira engessada. O que o Pessoa vai dizer, no limite, é que nossa biografia, os nossos registros biográficos, quando nós contamos nossa história de vida, nós inventamos essa história. Nós imaginamos, e é verdade. Não é? Se nós pedirmos para alguém contar a sua história de vida hoje, ou daqui a 5 anos, essa pessoa elegerá imagens diferentes nesses 2 registros. E imaginará o que é factual também de maneira distinta. Ou seja, heterônimos se apresentam e se superpõem nesses relatos. Então, Pessoa explode a coincidência unívoca do sujeito com ele mesmo, ou seja, essa literalização, como vocês falaram, não é? Para ele, só é possível contar uma vida se essa vida for inventada. Inventada por quem? Pela poesia, pela atividade mitopoética, pela fantasia. Ele leva isso às últimas consequências. Eu fico pensando, Vitor, na própria definição que Jung dá de neurose, que não é de um conteúdo neurótico em si, ou de um núcleo neurótico, de algum complexo, mas de uma relação neurótica com a alma. Né? Uma relação que perdeu justamente essa multiplicidade, que ficou fixa dentro de uma única perspectiva de contar a própria vida. Perfeito.
é justamente isso, quer dizer, ah, e é exatamente isso, porque, veja, se nós pensarmos até nos mecanismos de defesa neuróticos, não é? Falei e Arley, não é? Bloqueio, inibição, dissociação, formação reativa. Nós estamos falando de limitações da experiência a partir de algo que a defende, não é? São mecanismos de defesa. Então, uh, uh, eu entendo que a atividade terapêutica se dá quando nós podemos abrir poros nessas defesas, ou seja, é a partir do estabelecimento de uma porosidade nesse, nessas instâncias defensivas, né? O estabelecimento de uma porosidade nesses engessamentos defensivos é que nós permitimos a atividade da fantasia, não é? Então, eu concordo, né, com vocês, quer dizer, o tempo neurótico é um tempo que oblitera a livre atividade mitopoética do psiquismo. Quer dizer, ela limita a própria expressão daquilo que o Jung chamava de anímico, não é? Da alma, não é? Pois é. Faz sentido? Eu acho que sim, Vitor. Eu acho que principalmente assim nos faz a nós enquanto analistas, né, buscar não só a poesia, mas uma escuta poética da fala do nosso paciente, não? Perfeito, Arley. Então, veja, perfeito. Eu acho que o pacto analítico ele se dá através desse intermezzo, não é? Entre o prosaico e o livremente imaginativo, não é? É uma imaginação que está ali contida naquilo que nós chamamos de um vaso, não é? Num vaso analítico, de um encontro, de um ritual analítico. Ora, esse ritual nada mais é do que os poetas chamavam de uma forma para a imaginação. Por isso que o poema tem uma forma. Ele é ritualizado porque ele dá um vaso para o imaginado, que é a linguagem, que é a palavra, não é? Dá um formato para aquilo que é livremente imaginativo, assim como nossa escuta, que aquece o pacto analítico, tanto a nossa escuta como a escuta dos nossos pacientes, elas criam ali um ritual que dá um formato para que possamos livremente imaginar e aquilo que está congelado, aquilo que está endurecido, coagulado defensivamente, né? A coagulação defensiva é o tempo da neurose, digamos. Quer dizer, então, é essa ideia de que essa escuta ela seja uma comunhão poética, vamos dizer assim, uma coniúncio poética, ou seja, uma, uh, uma troca, digamos, uma possibilidade de partilha do sensível. Acho que é exatamente isso. Quer dizer, é a possibilidade, a escuta na análise, porque a escuta se dá, é nossa e do paciente, é a possibilidade de partilhar o sensível. Por isso que o processo analítico, como quer, por exemplo, o James Hillman, é uma artesania, é um artesanato. Ele diz isso em entrevistas, né? É um artesanato, ali é uma atividade artesanal, como artista artesão, não é? Ora, o artista artesão é o artista da paciência do próprio tempo poético, aquilo que chamávamos de consagração do instante, né? Alguns momentos atrás, de que o melhor lugar do mundo é aqui e agora, que é isso que é o tempo poético, como o tempo do presente eterno, da consagração do instante, garantida por esse ritual, por esse vaso alquímico. Pois é. Já que você falou em consagração do momento, eu queria fazer não é nem desafio, mas uma proposta aqui.
A gente poderia até pegar um poema de cada, um do Caeiro, um do Ricardo Reis e um do Álvaro de Campos, para a gente declamar aqui e ver as diferenças de personalidade desses personagens que o Fernando Pessoa deu vida. O que é que você acha? Eu acho perfeito, Arley, porque justamente o Pessoa vai muito criativa a tua ideia, justamente porque o Pessoa vai entender a criação dos heterônimos, especialmente dos grandes heterônimos, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis, como um projeto que ele chama de salvífico. Salvífico em relação ao quê? Ao decadentismo do final do século XIX, que, digamos, tinha como características uma certa melancolia, uma, um homem, um mal do século, um homem decadente, justamente porque o monoteísmo cristão teria levado o homem do século XIX, o sujeito do século XIX, a uma certa decadência. A sociedade novecentista a um lugar decadentista. Então ele vai responder ao decadentismo, é isso que a crítica literária vai dizer, ele responde ao decadentismo com esse drama ingente, que eu acho lindíssimo, quer dizer, a ideia da psique como a ideia de um grande teatro poético, em que esses três grandes poetas, né, os três grandes heterônimos, eles são críticos deles mesmos e eles criam um grande eles são personalidades autônomas, como eu disse, mas eles mostram como a perspectiva múltipla, esse eu multiplicado, pode ser um projeto salvífico para a percepção do homem do século XX engessado dentro de um sentido unívoco, daquela ideia de um ego heróico, unívoco e coincidente com ele próprio, não é? Então, respondendo a sua provocação e seu convite, não é, Arley? Sim. Caeiro, ele seria o primeiro a ser criado por Pessoa, né? Na noite de 8 de março, Pessoa escreve uma carta a um crítico literário, o Casais Monteiro, em que ele vai contar a gênese dos heterônimos, né? Que é uma forma de fingimento, ele vai dizer que eles surgiram na noite de 8 de março de 1914. Mas alguns poemas já haviam surgido antes. Mas ele dirá, né, que eles surgiram dentro de um estado febril, vamos chamar assim, de criação poética, em que esses poetas teriam surgido. O primeiro a surgir é o Alberto Caeiro, que teria nascido em 1889 e 1915. Ele é um pastor. Ele é um pastor, um guardador de rebanhos, não é? E eu vou ler um poema dele, dirá Alberto Caeiro. Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos e com as mãos e os pés e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Ora, esse poeta, ele dirá, Alberto Caeiro, que pensar é estar doente dos olhos. Ele é o poeta da sensação, porque o grande trabalho de linguagem, o grande trabalho poético que o Fernando Pessoa fará
para a criação desse neopaganismo, ou seja, em oposição ao monoteísmo cristão, ele criará aquilo que é esse neopaganismo, ou esse, entre aspas aqui, esse retorno à Grécia, expressão usada pelo James Hillman no Pan e o Pesadelo, quer dizer, esse retorno a esse politeísmo do psiquismo, não é? Então ele vai justamente criar esses poetas através de uma estratégia literária chamada de sensacionismo, ou seja, a sensação, a função sensação seria a grande estratégia para escapar do excesso de pensamento, não é? Ou seja, pensar é estar doente dos olhos, é estar doente da função sensação. Por isso que ele vai dizer, eu sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. Ou seja, e esses pensamentos, os meus pensamentos, são todos sensações. Eu penso com os olhos, penso através dos órgãos dos sentidos. Eu somente sinto. Sinto com os olhos, com os ouvidos, com as mãos, pés, nariz e boca. É o homem completamente integrado com a natureza que prescinde de uma metafísica. Ou seja, o Caeiro, ele é o. Se você prestar atenção, os tempos verbais são todos no presente do indicativo. Sou guardador, o rebanho é meus pensamentos são sensações. É aquela ideia que falávamos aqui do presente eterno, não é? Da consagração do instante, de estar integrado na natureza. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, não é? Percebam que os tempos verbais, a imagem verbal, né, está no presente eterno, no presente do indicativo. Ela indica um presente. O presente do indicativo indica um presente, né? Comer um fruto é saber-lhe o sentido. Olha que coisa linda. Comer um fruto é saber-lhe o sentido. Quer dizer, não é pensar sobre o fruto, é saborear, que é saber-lhe o sentido. Né? É pela função sensação que a gente experimenta o presente eterno. Olha que grande dica que ele dá aqui nesse poema. Não é? Então, é desse jeito que ele sinto o meu corpo, sei a verdade, sou feliz. Novamente, três verbos do presente, do presente eterno, sinto, sei e sou. Ou seja, pela função sensação, eu sinto o mundo, sei e sou, não é? É muito lindo essa lógica, é muito linda essa lógica do Cairo, porque é como se fosse anterior aí a um deslocamento próprio da metáfora. Ele é anterior, é o homem integrado na natureza, porque a metáfora nasce no limite da nomeação das coisas do mundo, não é verdade? Quer dizer, quando eu me desloco do percebido, eu nomeio o percebido, eu metaforizei. Claro que isso vai se sofisticando, mas quando eu olho para um objeto que está aqui diante de mim e eu digo mesa, eu criei uma metáfora, eu não estou mais no objeto. Eu já me desloquei do objeto, eu já me transpus da imagem. Eu já criei um espaço entre a palavra e a imagem. Essa é a raiz da noção de metáfora, não é verdade? Então, veja, ele propõe que estejamos dentro da imagem, não é? Comer é um fruto, é que é saber-lhe o sentido. É comer, é estar dentro da imagem. Eu não quero falar sobre o fruto. Eu estou nele. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Gilberto Gil é uma espécie de caeiro nessa canção, porque ele come o fruto. Aliás, nessa canção ele faz, tem um verso que fala do Gilberto Gil, viver em Guadalajara dentro de um figo maduro, né? Viver em, viver em Guadalajara dentro de um figo maduro. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Então, assim, quer dizer, viver em Guadalajara dentro de um fruto maduro, que é dialoga muito de perto aqui com essa noção cairiana, não é? De primazia da função sensação.
Vamos agora pro Álvaro de Campos, né? Vamos entrar no Alberto de Campos, assim, ele tem um aspecto lúgubre, né? Assim, eu não sei, assim, crítico dele mesmo. Né? Você falou que os personagens são críticos um do outro, mas eu acho que, pelo menos até onde eu entendo, o Álvaro de Campos, ele é crítico dele mesmo de uma forma absurda, não é não? É, é, o- a- é, exatamente. Quer dizer, eles são críticos uns dos outros no sentido de que eles escrevem críticas literárias um do outro, ou seja, eles escrevem artes poéticas e crítica literária um para o outro. Então, por exemplo, o Ricardo escreve uma crítica sobre a poesia do Álvaro, por exemplo. Então, para advertir ou orientar o leitor para a leitura do Álvaro de Campos, por exemplo. Então, eles são críticos nesse sentido, né, Alice? Assim, quer dizer, escrevem crítica literária. O Álvaro de Campos, ele é o poeta da modernidade. Ele é um engenheiro civil, né, diferentemente do Alcaeiro, que era um guardador de rebanhos. Ele é um engenheiro civil, Álvaro de Campos. Ele nasce, ele estuda em Glasgow, na Escócia, mas ele nasce em Tavira, em Portugal. É uma espécie de. Ele vai descrever como é que ele é. Ele é uma espécie de um judeu português, tem 1,75 m, usa monóculo, é, é um tanto moreno, né? Estudou latim com um tio, mas ele é um poeta, ele é o homem da modernidade, né? Nesse sentido aí, lúgubre que você falou, porque o lúgubre que você falou, né, Arley, no terceiro momento do Álvaro, porque ele tem três momentos. Um primeiro momento em que é o Álvaro do poema Opiário, que é o Álvaro que vai para o Oriente em busca de respostas para a decadência do Ocidente, e ele toma ópio, não é? Para viajar. Então, ele viaja literalmente por meio dos estados alterados de consciência proporcionados pelo consumo de ópio. Depois vem o Álvaro de Campos eufórico, que escreve as grandes odes, e depois vem o Álvaro melancólico, não é? Mas que é um sujeito descrente da modernidade, que decepcionado com as conquistas modernas. Quer dizer, porque na Ode Triunfal ele também é sensacionista, só que a função sensação, ao invés de estar ligada à natureza, estará ligada à natureza das máquinas. É o homem-máquina, é o homem futurista, é o homem eufórico pelo triunfo da máquina, da tecnologia. Ele vai dizer, é um homem febril. Na Ode Triunfal, esse poema escrito em 1914, o Álvaro de Campos está eufórico, né? É um canto que exalta a modernidade, é um poeta hiperbólico, exagerado, são imagens exageradas, né? A respeito do triunfo da técnica, das máquinas, dos motores, da velocidade, um triunfo da civilização mecânica, uma certa histeria das sensações. Quer dizer, o sensacionismo é um tanto histriônico e hiperbólico, eufórico, até maníaco mesmo. Talvez mais maníaco que histriônico, talvez mais maníaco que histérico. Ele escreve em versos livres, né? São versos com ritmo irregular. Mas ele dirá, num determinado momento da Ode Triunfal, não é? Olha o que ele diz. Ó rodas, ó engrenagens, eterno, forte espasmo retido nos maquinismos em fúria fora e dentro de mim, por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora de tudo que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, de vos ouvir demasiadamente de perto, e arde-me a cabeça de vos querer cantar com excesso de expressão de todas as minhas sensações, com o excesso contemporâneo de vós, ó máquinas. Ah,
poder exprimir-me todo como um motor se exprime, ser completo como uma máquina, poder ir na vida triunfante como um automóvel último modelo. Eu escolhi esse excerto desse poema laudatório, é um poema imenso, né? Para mostrar essa consciência poética aí, não é? Esse padrão imaginativo quase que reificado. É um homem coisa, é um homem máquina, não é? É essa imaginação do homem da modernidade identificado com a máquina. E essa euforia depois faz com que ele se torne descrente, né, dessa. E aí vem todos os poemas mais lúgubres, como você estava falando, não é, Arley? Sim. Os poemas mais melancólicos, do Álvaro Melancólico. Por exemplo, o poema Lisbon Revisited, 1926. O Lisbon Revisited 1926 é um poema que tem título em inglês, e vocês vão entender por quê, em que ele o sujeito poético, a voz lírica, ela reencontra a cidade da infância, não é? A Lisboa revisitada, não é? E ele vai eu vou ler também somente um excerto do poema, em que essa questão mais melancólica, mais escura, mais lúgubre que o Arley destacou, está presente, né? Dirá ele, nesse excerto, tá? Vou ler só um pedaço também, porque é um poema também laudatório. Lisbon Revisited 1926, excerto. Outra vez te revejo, cidade da minha infância, pavorosamente perdida. Cidade triste e alegre, outra vez sonho aqui. Eu? Mas sou eu mesmo que aqui vivi? E aqui voltei? E aqui tornei a voltar? E a voltar? E aqui de novo tornei a voltar? Ou somos todos os eus que aqui estive ou estiveram, uma série de contras-entes ligadas por um fio memória, uma série de sonhos de mim, de alguém fora de mim? Outra vez te revejo, com o coração mais longínquo, a alma menos minha. Outra vez te revejo, Lisboa e Tejo e tudo, transeunte inútil de ti e de mim, estrangeiro aqui como em toda parte, casual na vida como na alma, fantasma a errar em salas de recordações, ao ruído dos ratos e das tábuas que rangem no castelo maldito de ter que viver. Outra vez te revejo, sombra que passa através de sombras e brilha. Um momento há uma luz fúnebre desconhecida. E entra na noite como um rastro de barco se perde na água que deixa de se ouvir. Outra vez te revejo, mas, ai de mim, não me revejo. Partiu-se o espelho mágico em que me revia idêntico. E em cada fragmento fatídico, vejo só um bocado de mim. Um bocado de ti e de mim. Eu acho um poema belíssimo que vai falar justamente dessa saudade da cidade perdida, da cidade natal, onde ele se perde e ele tenta. É muito bonito o primeiro verso desse cito. Outra vez te revejo. Olha como ele já está duplicado. Não é que ele veja a cidade. Outra vez ele revê a cidade. Ele revê outra vez. Essa infância pavorosamente perdida, não é? Essa saudade, é uma saudade melancólica, não é? Esse registro melancólico da saudade.
Pois é, Vitor. Assim, eu acho que esse poema que você leu retrata, eu acho que a universalidade das palavras do poeta. Porque qualquer um que saiu da sua terra, né? Como você, eu sei que você é baiano, está em São Paulo, eu sou paraibano, estou no Ceará, mas enquanto você lia, né? Não todos esses sentimentos, mas muitas partes desse poema e muitos sentimentos desse, todo mundo que retorna à sua antiga cidade os tem, né? E de certa forma, até tem um outro poema que a gente tinha até separado aqui. Só um instante. Porque, veja, é de certa forma um tema pelo menos chave da clínica, Sim, que é o retorno da própria história, isso. né? É o revisitar da própria história. Esse trabalhar em cima das memórias é a matéria da clínica, né? No que a gente separou aqui, eu não sei se é do Álvaro de Campos, não é isso? Veja aí, deve ter em cima, do lado do número, não tem não? Não, tem não. É do Álvaro de Campos, que ele diz assim: a criança que fui chora na estrada. Só uma estrofe. Deixei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. É o retorno sobre a própria história, né? Eu acho que esse é um tema chave em todo o trabalho analítico. Sim, é muito bonito isso que vocês dois estão trazendo. Eu também acho, porque essa é a ideia do dobrar-se sobre o passado, né? E uma tentativa de presentificação do ausente. Essa é a atividade principal da memória, não é isso? Quer dizer, a memória ela pode ser um açoite, mas ela também é a criatividade. Nós não nos esqueçamos de que Mnemósina, né, miticamente, é a mãe das É a mãe das musas, né? musas, né? Titânida, mas ela é a mãe da criatividade. Claro que a memória pode ser o açoite do tempo, como diz Hamlet, não é? Esses açoites do tempo, Hamlet fala assim da memória. A memória pode trazer uma dor enorme, como nesse poema do Álvaro de Campos, não é? Mas ela pode ser também a delícia de revisitar o passado e criar a partir dessa delícia, que é uma visita amorosa, contemplativa e positivamente criativa, vamos chamar assim, poética no sentido positivo de visita ao passado. Então, a saudade ela tem essa ambição, não é? Porque ela, ao mesmo tempo que ela é falta, ela é desejo de presentificação, né? Ela reúne conjuntos psicológicos como memória, afeto pelo passado e desejo de presentificação, né? Então, nós elegemos pela saudade nossa memória querida, não é? Nós elegemos, ela é uma espécie de sentimento-ideia. A saudade reúne função pensamento e função sentimento. É uma memória que reúne função pensamento e função sentimento, e reinventando fatos pretéritos que se mostraram imperfeitos. A saudade é um pretérito imperfeito. Porque se fosse perfeito, ou mais que perfeito, não seria necessária a presentificação. Então, como vocês falavam aí, na clínica, nós olhamos, a memória tem essa função de trazer para o presente nossos pretéritos imperfeitos. Eu acho essa a grande beleza da memória. E diria até mais. Eu acho que a memória ela tem uma função política, que ela impede o apagamento da história. Não é É verdade? interessante, perdão, é interessante essa perspectiva que você traz, inclusive a partir do poema, que não é simplesmente
um rever, mas é um processo criativo, né? É um processo de fantasiar em cima daquilo que a memória traz. Sim. Não é simplesmente um trazer de volta. Eu acho engraçado, por exemplo, a gente às vezes assiste filmes ou e tem no filme assim, quando o filme é feito a partir de algo que aconteceu, aí às vezes o diretor coloca lá no início do filme, baseado em fatos reais, né? É muito comum. Mas no final das contas, todas as nossas histórias são baseadas em fatos reais. Porque a gente não conta realmente o que aconteceu. Sim. A gente conta o que se experienciou e conta, acima de tudo, o que a gente fantasiou ao longo do tempo através da memória. O que Né? sentiu que aconteceu, né? Todas as nossas histórias são baseadas em fatos reais, não são, digamos assim, a experiência propriamente dita. Por isso que se diz, não só na Jung, eu acho que vários autores de várias linhas de trabalho na psicologia podem dizer isso, cada um à sua maneira. A narrativa, né, ela nunca dá conta da experiência. O discurso é sempre menor do que a experiência, e é justamente isso que possibilita que a experiência possa ser sempre recontada. Você possa sempre falar de outras maneiras, né? E que no final das contas a chave da transformação na clínica está nisso. De todo o processo de transformação está nisso. De você poder recontar, revisitar essas memórias, revisitar essa vida e de novo buscar quem você um dia foi, mas nunca igual, nunca de forma igual. Sempre transformada, né? Nesse... Não, vai. E isso, essa visita, o revisitar o passado aqui, como outra vez te revejo, do Álvaro de Campos, esse visitar e revisitar são fatos reais. Recontar a história é um fato real. Sim, Porque sim. a atividade da fantasia é uma realidade psíquica. Então, nós estamos sempre baseados em fatos reais. Porque a fantasia é também realidade. Sim. Né? Realidade não é somente aquilo que é perceptível, é aquilo que está no registro do empírico, né? Aquilo que é dotado de empirismo. Aquilo que é fantasiado é também realidade psíquica. Perfeito, perfeito. Vamos trazer Ricardo Reis para a história. O nosso terceiro heterônimo, Ricardo Reis. Deixa eu pegar aqui Eu posso ler o poema dele para você? Você pode. Oi? Por gentileza. Ricardo Reis diz assim: Mestre, são plácidas todas as horas que nós perdemos, se no perdê-las, qual numa jarra nós pomos flores. Não há tristezas nem alegrias na nossa vida. Saibamos, assim, sábios, incautos, não a viver, mas decorrê-la, tranquilos, plácidos, tendo as crianças por nossas mestras e os olhos cheios de natureza. À beira do rio, à beira da estrada, conforme calha, sempre no mesmo leve descanso de estar vivendo. O tempo passa, não nos diz nada. Envelheceremos, saibamos, quase maliciosos, sentir-nos ir. Acho que esse fala do tempo e da consagração do momento. Ou seja, eu queria te escutar um pouquinho falando dele. Perfeitamente. É lindo esse poema, não é, Arley? Porque esse é exatamente a consagração do instante. Você escolheu um poema belíssimo do Ricardo Reis. Ricardo Reis ele é um helenista e latinista. Ele é médico, monarquista, e por ser monarquista, com a chegada da República em Portugal, ele teria se exilado no Rio de Janeiro. Ele vai morar no Rio de Janeiro e o Pessoa não mata ele. Os que morrem são o Álvaro de Campos e o Alberto Caeiro. Quem vai matar Ricardo Reis será o José Saramago, no ano da morte de Ricardo Reis. Ele vai escrever uma ficção, uma imaginação livre que será o ano da morte de Ricardo Reis, porque nas histórias de vida dos heterônimos,
o pessoa deixa o Ricardo vivo. Mas você pegou muito bem o timbre desse poema, não é, Arley? Quando você vai dizer assim, essa ideia de que são plácidas todas as horas que nós perdemos, se no perdê-las, qual numa jarra nós pomos flores. Essa ideia de que o que ele quer, né, por meio dessas odes, né, aí tem uma métrica, não é? Você vê que tem um ritmo bem marcado, é justamente a suspensão, né, das variações, digamos, e das vicissitudes decorrentes do tempo e dos movimentos do tempo. Né? É aquilo que o Epicuro, porque ele é epicurista, o filósofo, né, grego, chamava... Perdão, posso tirar isso aqui? Pode. O filósofo, corta esse pedacinho, tá? Aquilo que Epicuro, né, chamava de ataraxia, que seria a possibilidade de parar o tempo, não é? De uma suspensão do tempo, de um presente eterno, tá? De experimentarmos o presente eterno e fruirmos esse momento, né? Como fruímos as horas e, e as flores, como fruímos as flores num jarro de flores, não é? Como o poema que você escolheu tão lindamente. Arley, lê a primeira, logo o começo aí de novo, por favor. Mestre, são plácidas todas as horas que nós perdemos. Se no perdê-las, qual numa jarra nós pomos flores? Vitor, veja, essa estrofe, quando você diz assim, são plácidas todas as horas que perdemos, Sim. Se ao perdermos, não é isso? Sim. Nelas colocarmos flores. Estivemos. Não parece profundamente revolucionário ou contestador frente ao tempo que nós temos hoje? Foi a impressão que me deu. Porque, veja, a clínica, frente ao que muitas vezes se propõe hoje, eu acho que ela tem alguns traços bem revolucionários. Por exemplo, o tempo hoje é tudo muito rápido. E a gente vai para a clínica está pedindo o tempo todo que você pare, que você reflita, que você diminua, que você desacelere. Existe um aspecto de uma necessidade de um aprofundamento de si, enquanto as coisas parecem muito superficiais à nossa volta. E essa estrofe, ela me deu uma impressão assim, de que a hora que você perde, né, essa hora plácida que você perde, ela não é tão perdida assim, se nela você colocar flores. E hoje a gente vive um movimento de que tudo tem que ser aproveitado o tempo todo, de que essa hora não se pode perder tempo, de que tempo é dinheiro, de que nós temos o tempo todo que estar aproveitando ou fazendo alguma coisa. Esse poema não é revolucionário nesse sentido? Totalmente. A sua colocação, a escolha do Arley por esse poema e a sua são muito felizes, justamente para falarmos, lermos, né, a partir dessa perspectiva, falei. Eu acho exatamente isso. Nós não perdemos, nós estamos sempre essa ideia de nós perdermos tempo, né? Ou as pessoas chegam a escolher passatempos, né? Isso vai ser um passatempo, né? Eu vou perder tempo. A, a relação do homem moderno com o tempo é uma relação agônica. Aliás, eu acho que sim, porque mais que nunca, quando a gente tem a consciência da morte, da nossa finitude, essa ideia do ser para a morte. Então, eu acho que, vejam, voltando ao começo do nosso encontro, o presente eterno que a obra de arte, que o poema nos promove, é justamente essa possibilidade de fluir a vida no aqui e agora. Esse é o grande ensinamento, não é? Quando podemos imaginar e estarmos aqui agora no tempo da imaginação. Isso nos torna eternos. Não é? Então, é essa a ideia de que há um derretimento do tempo medido ou do tempo cronológico e nós entramos num tempo arquetípico, um
num tempo da alma, num tempo da imaginação, né? Nós saímos dessa ideia de um tempo que engole os filhos, né? Com um cronos, Pois é. cronológico, cronado, e entramos no tempo da alma, né? É porque é interessante, você tem uma formação em psiquiatria, Vitor. Eu estava lembrando que eu não me recordo exatamente do termo agora, mas essas doenças neurastênicas de ansiedade, nervosismo, eu acho que a primeira pessoa que. Olha como é a coisa, né? A primeira pessoa que falou isso foi o neurologista, eu acho que George Bird, que ele define as doenças nervosas como fruto da aceleração da sociedade. E ele faz isso em 1856, cara. 1856. Já a aceleração do meio social já provocava nervosismo nas pessoas. E passou-se um século e meio, mais do que isso, e a gente ainda está discutindo isso, assim, essa relação acelerada com o tempo, né? De que não se pode perder tempo. Quando parece que às vezes hoje o grande luxo é você ter tempo a perder, você ter o ócio. Né? Eu acho, a fruição do poema é a própria ideia de um ócio criativo, não é? Sim. Essa impressão. E eu acho que essa aceleração, ela vem justamente a partir da perspectiva moderna, não é? Ou seja, quando é inerente à modernidade a aceleração, que é o Álvaro de Campos, né? O homem-máquina, não é? Eu querer sentir tudo como se fosse uma máquina. É a própria ideia da aceleração do tempo, que é uma prerrogativa da Revolução Burguesa e da ideia de progresso, tecnologia, de domínio da natureza, que vem desde essa proposta iluminista de, de domínio do homem dominando a natureza e de uma racionalidade conquistadora, heróica e desenvolvimentista. Eu tenho a impressão de que a reação romântica ela é justamente isso. O romantismo é uma reação a essa premissa, uma primeira reação, não é? A essa premissa desenvolvimentista, acelerada, conquistadora, que tem a imaginação da ordem, da lógica, do domínio, do progresso, da tecnologia, como uma forma de aceleração. Eu acho que mais que nunca no século XXI nós somos acelerados, sempre. Então, o contexto analítico é uma consagração no instante, é um presente eterno, sim, vocês têm toda a razão. Vitor, a nossa conversa foi boa, né? Assim, já estamos em cima do nosso tempo. Nem parece que passou, né? Eu queria, primeiramente, agradecer você ter aceitado o nosso convite, vir aqui. Eu sei que sua agenda é bem complicada, mas, enfim, para a gente ter essa horazinha de conversa. E queria te deixar com as palavras de encerramento. Se eu quiser encerrar com poesia, com poema, será muito bem-vindo. É, é isso. Com a palavra, você. Eu que gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês é, uma- algumas impressões sobre poesia, ainda que eu fico muito reverente e humilde diante do poema, porque eu acho que essa é a grande atitude de nós leitores e nós todos diante da grandiosidade que é a arte poética, que é a arte da imaginação. E eu acho que isso é análogo à arte do analista, não é? O bom analista ele tem que ter uma atitude humilde, que não é no sentido negativo da humildade, mas no sentido de se colocar diante de algo maior e mais potente, que é o psiquismo, né? Essa interação ela parte dessa ideia da imaginação de uma humildade diante de uma potência superior, que é a, a imaginação poética e, na minha opinião, o pacto analítico.
Eu gostaria de terminar lendo um poema do Fernando Pessoa ortônimo, ou seja, o Fernando Pessoa ele mesmo, que fala justamente de um processo de individuação ou da devoção à alma, não é? Que é um poema de 1934, escrito um ano antes da morte do Pessoa, e que eu acho que esse poema ele sintetiza muito do que nós conversamos aqui. Chama-se Eros e Psique. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que tentado vencer o mal e o bem, antes que, já libertado, deixasse o caminho errado por o que a princesa vem. A princesa adormecida se espera, dormindo espera. Sonha em morte a sua vida e orna-lhe a fronte esquecida verde, uma grinalda de era. Longe o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado. Ele dela é ignorado, ela para ele é ninguém. Mas cada um cumpre o destino, ela dormindo encantada, ele buscando assentino pelo processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro tudo pela estrada fora e falso, ele vem seguro e, vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. E, ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão e encontra Hera, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Acho que é um dos poemas mais bonitos que eu conheço do Fernando Pessoa. Essa última estrofe é fantástica. É lindo, realmente lindo. Muito obrigado pela manhã. Obrigado, Vitor. Serra Farley. Com essa finalização, com esse poema do Fernando Pessoa, fantástico. Vitor, muito grato pela presença. Eu daria muito mais conversa, mas temos o nosso tempo, infelizmente, somos vítimas do tempo. Mas foi realmente maravilhosa a conversa. Muito grato. Obrigado, Vitor. A gente agradece, principalmente agora. A gente pôde encerrar com aquele silênciozinho que o poema nos deixa.